Olá, queridos! Voltamos agora para a nossa revisão. Isso mesmo. Sejam bem-vindos. Vamos reforçar o conhecimento da aulinha anterior para poder fazer o exercitar, né, Luciano? Uhum. Tem 4 questões para vocês responderem, mas para isso, vamos rever alguns pontos principais, tá? Vamos lá, então? Vamos lá. Filosofia política antiga e medieval, que a gente trabalhou sobre essa temática. Os gregos foram os primeiros a analisar e a debater sobre a política e sobre a cidadania. Eles se reuniam em 2 lugares, na Acrópole e no Ágora. Em meados dos anos 621 a 510 a.C., Drácon, Solon e Clístenes deram os primeiros passos rumo à democracia. Também temos os sofistas, que a gente trabalhou durante a aula. Eles eram especialistas em retórica, que na Grécia Antiga eles se dedicavam ao ensino do sentido das palavras, ou seja, ensinavam a arte da retórica, a arte de falar bem, de se comunicar de forma clara e conseguir transmitir ideias com convicção. Também a filosofia política clássica de Sócrates, Platão e Aristóteles. Aí eu fiz um mapinha, né, mental para a gente entender. Ó. Sócrates era contrário à aristocracia, à democracia. Ele defendia que a república deveria ser governada por filósofos. Platão disse que cada indivíduo será livre enquanto estiver cumprindo as leis, criadas com o intuito de melhorar e conduzir a cidade. Também é o mesmo pensamento de Sócrates, ó. O governo do filósofo. Aristóteles, para ele a melhor forma de governo é aquela que visa o bem comum. Ele estabeleceu as 3 melhores, né? Que é a democracia, a monarquia... Tá aqui na frente, desculpa. Então ele estabeleceu 3, ó. Vamos ver agora? As 3 aqui. A monarquia, governo de um homem só, visando ao bem comum, visando também a obediência às leis e às tradições. E a monarquia, como a gente sabe, é de caráter hereditário, perpétuo, que é passado de pai para filho. A outra forma de governo, que ele acreditou que seria uma das melhores formas de governo, a aristocracia. Só que a aristocracia era um governo de um pequeno grupo, mas que esse pequeno grupo tinha que ter interesses coletivos para o bem da sociedade. E também a democracia, que é o governo do povo, do demos, ou seja, onde muitos governam, porque, como a gente viu, é o governo em que o povo exerce a soberania. Vimos também que a política medieval, ó, gente, já mudamos de cenário. A monarquia é rei. O monarca, é rei pela graça divina e representa Deus perante os súditos. A hierarquia política e social é ordenada por Deus. Deus cede poder ao povo, consequentemente ao governante eleito por ele. O fundamento da política encontra-se em Deus, vontade divina. O bem comum ou justiça. O bom governo está no príncipe virtuoso. Regime político, né, dos justos. E um dos pensadores da Idade Média, como a gente viu, Aurélio Agostinho, tendo como principal obra A Cidade de Deus, que ele trata sobre a política. Ele faz a relação entre política e religião, onde ele apresenta as 2 cidades. A cidade terrestre, o zelo pelo bem-estar das pessoas e a garantia da justiça, e a cidade de Deus. A pessoa busca viver a vida cristã inspirada no amor de Deus. Também vimos sobre o rompimento do poder espiritual para o poder temporal, e isso se deu com Nicolau Maquiavel. Em O Príncipe e os Discursos, Maquiavel desvincula a política da moral, ética e religião cristã. Daí nasce o pensamento político moderno. Agora, pessoal, gente, olha aí. Vocês irão para a atividade de sala e daqui a pouco a gente retorna para a nossa correção.
Então, Até daqui a pouquinho. boa atividade. Vamos lá. Oi, oi! Eu acho que conseguiram. Será que conseguiram fazer todas as atividades? Tomara Estamos que sim, aqui de né? volta para isso. Vamos olhar caderno por caderno. Vamos olhar aqui, estamos de olho, hein? Os nossos olhos são os professores de vocês aí, Isso. pessoal. Um grande abraço para os professores e professoras presenciais, né? Exato. Estão aí junto com a gente se interagindo. E um abraço também para os nossos queridos estudantes. Isso. Que vocês possam se desenvolver ainda mais e possam obter conhecimentos filosóficos para a vida de vocês. Também o professor presencial lá de São Francisco do Guaporé, né? Um grande abraço Olha. para vocês, estão aí. Então vamos lá para a nossa atividade? Olha aí, gente. Tirando a dúvida de vocês, questão número 1. Platão, olha só, filósofo grego, um dos principais pensadores de sua época. Foi discípulo de Sócrates e ele procurava transmitir uma profunda fé na razão e na verdade, ou seja, tem todo um contexto aí. Platão, ele adota o lema do seu mestre Sócrates. E que lema é este? Foi falado durante a nossa aula, pessoal. Quem ficou atento, existe todo um contexto histórico aí dentro do pensamento de Platão. Letra A. Faço tudo sem fazer quase nada. Olha que legal isso, né? Letra B. Olha só. O mentiroso não merece nada. Letra C. O sábio é o virtuoso. Letra D. O vício é o sábio. E. Quem tem coragem que corra. Pessoal, qual o lema de Sócrates adotado por Platão? Ah, professor, o lema de Sócrates que eu conheço é só sei que nada sei. Essa é uma máxima, né? Vamos ver. Essa é a máxima socrática. Só sei que nada sei. O Sócrates era muito humilde, ele sabia muita coisa, mas ele dizia, ó, quando eu percebo que sei, não, quando eu acho que sei, logo percebo que nada sei. Que ainda não sei. Uma coisa leva a outra, ou seja, quando ele vê que acha que sabe, aí ele vai analisar outros pontos, né, indo além do conhecimento dele, e vai perceber que ele não sabe. Até tem aquela questão, verdadeiro sábio é aquele que sabe que não sabe nada ainda. E às vezes no nosso meio, né, tem aquele lá, o estudante, né, o colega, ó, sei tudo, tô acima de vocês. Aí logo ele percebe que não sabe. Então, assim, não é humildade. Humildade não é dizer que você só sabe tudo. É que nem, por exemplo, quando a gente chega na faculdade, a gente começa a ver um monte de coisa, nossa, é um universo maravilhoso. Tu iniciando na faculdade. Quando você termina, você se dá por conta de que aquele conhecimento obtido durante tantos anos ainda é pouco na tua vida. Que você precisa de mais conhecimento. Você, no terceiro ano, né? Chegou lá em dezembro, olha, sei tanta coisa que eu aprendi. Entra na faculdade e vai percebendo que ainda tem muita coisa para aprender. Exatamente. E sai da faculdade e faz uma especialização. Aí mestrado, doutorado, ou PhD seja, e etc. E aí vai por diante, porque essas pessoas, elas começam a se dar por conta que o conhecimento, ele é muito amplo e que aquilo que nós julgamos conhecer ainda é muito pouco para a gente. Então vamos lá, olha só, acertou quem optou pela alternativa, olha lá. Gente, C, o sábio é o virtuoso, né? Uma pessoa sabe de que não virtude. sabe. Agostinho, né, bispo de Hipona, ele viveu no norte da África, região pertencente ao Império Romano, foi um dos mais importantes teólogos e filósofos nos primeiros séculos do cristianismo. Suas obras foram muito influentes, né, no desenvolvimento do cristianismo e da filosofia ocidental. Por exemplo, sua obra principal é A Cidade de Deus, que trata sobre a relação entre política e religião. Além disso, ele apresenta nesse livro duas cidades que são elas. Letra A, São Paulo e Rondônia. E aí, Luciano? Letra B, cidade urbana e cidade rural. Será, gente?
Cidade de Porto Velho e cidade de Rondônia? Cidade Perdida e Cidade Oriental? Ou Cidade de Deus e Cidade Terrestre? Essa tá muito fácil, né? Essa daí, Luciano, o que você acha? Essa tá de nível hiper fácil, né? Até porque algumas As aí outras... são meio que absurdos, pessoal. não tem como você, né, colocar, dizer, é a cidade de Porto Velho. Não. Estamos falando da Idade Média, né? Isso. E quantos anos tem no nosso estado? E até porque a gente falou durante a aula que Agostinho ele faz uma releitura do pensamento de Platão. Exatamente. Então já dá para vocês terem uma ideia aí de Então como foi vamos essa lá? releitura. Olha aí a resposta. Então acertou quem optou pela alternativa. Vamos lá. Olha então. lá. Gente, a última, né? Olha só. Isso. Isso aqui você vai eliminando, gente, ó. Essas outras aqui não tem nada a ver, né? Mas só eliminando. Então ele nesse livro, nessa obra, ele falou sobre a cidade hoje. O Luciano explicou muito bem na revisão, né? E na aula. Agora se liga no Enem, gente, ó. Gente, ó, é uma porta. Tá aqui, ó. Porta para a universidade. Por enquanto está fechada, mas quem sabe lá no final na hora que coisar essa porta vai se abrir, né? Vai ficar aberta para vocês, ó. Entrar, né? Aqui eu vou até colocar aqui, né? Universidade ou faculdade ou curso técnico, né? Então, se liga no Enem. Essa é do Enem de 2020, recente. Olha só. Se os filósofos não fossem reis nas cidades, ou se os que hoje são chamados reis e soberanos não forem filósofos genuínos e capazes, e se numa mesma pessoa não coincidirem poder político e filosofia, e não for barrada agora sob coerção, a caminhada das diversas naturezas que, em separado, buscam uma dessas duas metas, não é possível, caro Glaucon, que haja para as cidades uma trégua de males, e penso, nem para o gênero humano. Isso dentro da obra de Platão. Uma leiturazinha um pouco, que requer um pouco de atenção. E nós falamos, né, na aula, essa obra aí, a República. E olha só, a tese apresentada pressupõe a necessidade do conhecimento. A tese apresentada pressupõe a necessidade do conhecimento verdadeiro. Para quê? Alternativa A, superação de entraves dialógicos. Organização de uma sociedade justa, segunda B. Ou seria C, formação de um saber enciclopédico. Promoção da igualdade dos cidadãos, na D. Ou seria a consolidação de uma democracia direta. E agora, gente? E aí, pessoal? A tese apresentada pressupõe a necessidade do conhecimento verdadeiro de quê? E aí, o que vocês acham? Vamos voltar lá na questão rapidinho? Vamos lá. Diz o seguinte: se os filósofos não forem reis nas cidades, olha só, aqui apresenta um conceito de sofocracia. Os filósofos reis, sofos do grego significam sábios, os sábios no governo. Se os filósofos não forem reis nas cidades, ou se os que hoje são chamados reis e soberanos não forem filósofos genuínos e capazes, e se numa mesma pessoa não coincidirem poder político e filosofia, e não for barrada agora esta pessoa sob coerção, a caminhada das diversas naturezas que, em separado, buscam uma dessas duas metas, não é possível, caro Glauco, que haja para as cidades uma trégua de males, e penso, nem para o gênero humano haverá uma trégua. Então, diante disso, pessoal, existe a necessidade de um conhecimento verdadeiro
que se dá dentro de uma organização, de uma sociedade justa. Então, quem optou, né, por essa Aí entra o acertou. conceito de justiça. Aquilo que é bom para todos. Não é somente bom para um grupo de pessoas. Ou seja, se o Hélio e eu somos representantes do governo e criamos leis, estabelecemos leis, fazemos isso e aquilo voltada somente para o nosso interesse pessoal, o Hélio e eu estamos fazendo algo errado. E se a gente voltar rapidamente lá no texto, ou seja, devemos ser barrados agora, sob coerção, porque a caminhada das diversas naturezas surge para os males sociais, ok? Vamos agora para a nossa... Dissertativa, né? Isso. Ó, Na verdade, aqui é a questão número 4, né? Desculpa, 4. gente. Aristóteles foi um importante filósofo grego, um dos pensadores com maior influência na cultura ocidental. Foi discípulo do filósofo Platão e, para ele, a melhor forma de governo é aquela que visa o bem comum. Além disso, ele estabeleceu 3 melhores formas de governo: a monarquia, a aristocracia e democracia. Com isso, gente, escreva o significado para as formas de governo: monarquia, aristocracia e democracia. O que significa monarquia? O que significa aristocracia? E o que significa democracia? Na perspectiva da aula. Escreva lá um breve, 3 linhas, né, Luciano? Escreve lá, ó, forma aristocracia é isso. Eu estou em dúvida, qual é a forma de governo que tem um só governante? Aquela forma de governo que tem vários, né? pouco e os que tem vários? Olha só as dicas. É isso Não aí, tá pessoal. fácil. Manda a resposta para nós. E vamos lá para a resposta, gente. Olha lá. Como a gente já falou, pessoal, mesmo que a resposta de vocês não seja idêntica à nossa, mas se seguirem a mesma linha de pensamento da monarquia, da aristocracia e da democracia, seguindo a mesma linha de raciocínio, beleza, está ok. Monarquia, governo de um só homem que visa sempre o bem comum. Como esse bem comum voltado também para a obediência às leis e às tradições. E a monarquia, ela é de caráter hereditário ou perpétuo. Por sua vez, a aristocracia é o governo de um pequeno grupo, mas que visa um interesse coletivo. Olha só, todas essas formas de governo visam um interesse coletivo. A democracia é o regime político em que todos os cidadãos, naquela época, na época dos gregos, o conceito de cidadania era para poucos, mas hoje em dia, todos maiores de 18, na verdade, 16 anos, facultativo, já 16 pode e 17. exercer a sua cidadania. Então, democracia é o regime político em que todos os cidadãos participam igualmente, direta ou indiretamente, através de seus representantes que estão no governo. Pessoal, e outra, quando a gente fala dentro da democracia, o verdadeiro poder está no povo. Isso. Então, o povo ele tem que participar, sim, inclusive dos debates políticos, que devem ser sempre abertos. Hélio, fiquei sabendo que lá na Câmara de Vereadores eles vão votar uma coisa. Será que nós, a sociedade, pode ir? Hélio, não, vocês não podem. Na verdade, limitações, pessoal, né? Não pode haver limitações. Se o verdadeiro poder vem do povo, nós devemos participar sempre, ok? Olha aí a nossa aula de hoje. Então, até a próxima. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.